Se na sua prospecção você sente que o cliente geralmente não te leva muito a sério, ou que ali, quando você tá ligando, falando com o cliente, você fala e a conversa não anda, o negócio não flui, provavelmente o problema não é o que você tá falando na sua abordagem, mas como você está se posicionando. Por que que eu tô te falando isso? Tem vendedor, né, que tá ali no nosso ramo, vamos falar, que sabe o que falar na hora da prospecção. Eles têm até um script, vamos falar ali escrito. Só que ele entra de uma forma tão insegura que o cliente, ele já percebe isso logo assim, de cara, na hora. E é aí que muitas vezes a conversa trava. E a gente como cliente também, a gente percebe quando a gente vai numa loja e quando o vendedor tá inseguro, não é verdade? E eu falo isso porque assim, a questão de estar inseguro dentro de uma prospecção, eu já fiz demais, eu já errei demais. Que é o quê? No começo, eu entrava numa conversa pedindo o quê? Quase que pelo amor de Deus, né? Pedindo espaço ali. Que era o quê? Tem um minutinho, seu fulano, desculpa incomodar, eu tô atrapalhando o senhor. E muitas vezes ali, sem perceber, eu já me colocava abaixo do cliente, né? Eu não tinha um posicionamento, eu me colocava como um pedinte, uma pedinte mesmo. E quando a gente entra assim dentro de uma conversa, numa conversa de prospecção, o cliente automaticamente ele te trata assim. E ele te trata, ele começa a ver você como mais do mesmo, um vendedor que só quer vender, vamos falar. Agora, existe também uma diferença aí que às vezes as pessoas confundem, é que o posicionamento dentro da prospecção não é você falar bonito, ter uma dicção boa, é o que eu sempre falo, mas você entrar numa conversa com clareza e mostrar que você sabe o que você tá fazendo, mostrar que você sabe o porquê que você tá ali, sabe? Que você fez o dever de casa. E existem muitas coisas, mas eu gosto de citar sempre 3, assim, simples, que mudam na prática como que você faz a sua abordagem, o seu posicionamento na prospecção. A primeira é o quê? Você entender o seu papel. Por exemplo, você não tá ligando para ver se tem carga. Por favor, não faça isso. Você tá ligando para entender a operação do cliente. Então, você precisa parar de entrar numa prospecção como quem tá precisando, como quem tá desesperado, como quem tá pedindo, sabe? E entra na prospecção como quem quer o quê? Entender. Entender para você poder ver se faz sentido e atender o cliente. Vamos dar um exemplo aqui. Ao invés de você perguntar ao cliente na hora ali da prospecção se tem alguma demanda de carga, tem gente que fala isso, você pode virar para ele e falar assim, seu fulano, hoje vocês trabalham mais com carga fechada ou vocês trabalham com carga fracionada? Por exemplo, além de você estar mapeando e entender se ele faz ali o tipo de carga que você faz, né, tem a necessidade, você começa a perceber ali que você está fazendo o quê? Conduzindo a conversa. Você percebe isso? Você está conduzindo a conversa. Você não está pedindo para ele. E a segunda coisa é o quê? Como você começa a sua conversa de prospecção. Acho que essa é uma das mais importantes também, né? Se você começa a sua conversa de prospecção pedindo desculpa, né? Usando os diminutivos que a gente sabe ali, você perde força na sua prospecção. Você não se posiciona como um especialista, sabe? Então, quando você for entrar na sua prospecção, numa conversa, entra com contexto, né? Tipo, seu fulano, eu vi que vocês, entrei no site de vocês, por exemplo, e vi que vocês operam com um tipo de carga X. Hoje, eu queria entender como que vocês estão fazendo para transportar o produto de vocês. Ponto. Agora aqui, você não está pedindo carga, você não está pedindo espaço. Você está fazendo o quê? Puxando o cliente para uma conversa. E automaticamente ali ele vai se abrir, ele vai falar para você. E aí que entra a venda consultiva que a gente fala, né? E a terceira coisa, e eu acho que essa também eu sempre vejo assim que quase ninguém faz, é o quê? Conduzir. Às vezes a pessoa vai ali, faz a prospecção e não sabe como conduzir, né? E a maioria só faz o quê? Só responde o cliente. Ou só faz pergunta aleatória, né? Mas não direciona. Então, o que você vai fazer?
antes da sua prospecção, tenha em mente ali na sua cabeça, anote se você achar que precisa anotar, 3 perguntas pelo menos, tá? Uma pergunta é para você começar, uma pergunta para você entender melhor e uma pergunta para você levar a conversa para frente. Vamos falar, né? Direcionamento ali. Vamos dar um exemplo para você começar. Seu fulano, hoje, como que vocês estão operando aí o transporte de vocês? Aí beleza, o cliente te responde, a gente opera de forma XY. Aí você vem e puxa ele de novo. Tá, e dentro da sua operação hoje, o que geralmente costuma dar mais dor de cabeça? Aí ele vai falar, é preço, é prazo, enfim, atraso, né? E aí depois a gente entra com o quê? Com direcionamento, né? Certo, e dentro disso que o senhor me falou hoje, o que você espera que um parceiro resolva para você? Como que você espera que ele resolva isso para você? Percebe que aqui, claro que são perguntas, que são exemplos ali, mais para abrir sua mente, mas percebe que você não está pedindo, você está fazendo o quê? Você está conduzindo, você está entendendo ali como que funciona a operação dele. E quando você conduz, entende e conduz, o cliente começa a te respeitar, porque ele sabe que você fez o dever de casa, sabe? Agora guarda isso também, que eu acho que é muito interessante, que a prospecção não é sobre a gente falar muito, tá? É sobre a gente entrar certo, é sobre a gente fazer as perguntas certas, as perguntas que vão dar as respostas que a gente precisa. Porque quando a gente entra pequeno, né, ali se diminuindo, o cliente automaticamente ele te trata pequeno. Só que quando você entra com clareza dentro de uma conversa de prospecção, mostrando para quem está do outro lado que você sabe o que você está falando, que você sabe o porquê que você está ali, a conversa muda completamente. Agora, eu te pergunto, você hoje sente que você conduz a conversa ou que você geralmente só responde o cliente? Responde, comenta aqui para mim nos comentários. Porque isso ajuda também a gente entender como andam as prospecções. Então, eu acredito que assim, para você iniciar e melhorar a sua prospecção, é claro que você vai trazer, você vai estudar sobre técnica, você vai estudar ali o que falar melhor, que você vai estudar, enfim, abordagem, enfim, mas estuda sobre posicionamento, sobre posicionamento. E se você quer ver também como tá o seu posicionamento, uma coisa que eu faço bastante, tá? É o quê? Gravar as minhas ligações. Grava a sua ligação. Quando você grava, você mesmo ali falando, você começa a perceber, por exemplo, como que tá o seu vício, às vezes no às vezes no... Sabe que isso também atrapalha um pouco, né? Te mostra um pouco de segurança, de insegurança. E você começa a observar se você realmente, na hora de falar, porque às vezes a gente não percebe, tá? E na hora de falar, às vezes você tá com uma coisa na sua cabeça ali, você fala, eu já sei o que eu tenho que falar. Só que na hora de falar realmente ali, o seu cérebro dá uma travada e você muda. E dependendo do que o cliente te fala, aí você vem ali se rebaixando, você vem ali, sabe, falando, pedindo desculpa. É o que a gente fala, né? Você vem ali tratando a venda como se você estivesse realmente pedindo um favor para ele. Então, eu acho que essa é uma das dicas mais importantes também, que é gravar você numa prospecção. Filma você na prospecção. Como que você tá falando, como que você tá entrando na prospecção, sabe? Você tá colocando energia dentro da sua prospecção, porque quando a gente coloca energia na hora de falar, isso também mostra posicionamento. Não é que você vai entrar dentro de uma prospecção gritando. Não, a gente sabe, a gente vai entrar de forma educada, mas se posicionando. Oi, seu fulano, tudo bem? Uma voz firme, segura, para mostrar que para quem tá do outro lado, que você é o especialista da vez. E que você tá ali para quê? Para entender qual que é a demanda dele, qual que é a operação dele e ver se faz sentido ele ser o seu cliente. E não pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso de um cliente novo. Porque quando a gente entra numa prospecção com diminutivo, por mais que a gente não esteja agindo dessa forma,
É assim que o cliente nos vê. Então, até o próximo vídeo.